E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver sobre a segunda aula do segundo bimestre, que tem o tema A Industrialização Brasileira, que no livro está entre a página 86 e a página 90. Vamos lá! Antes da gente começar a falar sobre a industrialização brasileira, é bom lembrar que durante o período colonial, durante o período em que Portugal colonizou o nosso país, o Brasil ele foi impedido de exercer qualquer atividade de transformação industrial. Então, o Brasil servia como um local que os portugueses vinham aqui retirar as nossas riquezas e, posteriormente, plantar alguns tipos de monocultura e levar para a Europa, tá? Isso muda com a chegada da família real em 1808 e aí começa a ser criado, no século XIX, aí, um parque industrial brasileiro, tá? É um parque industrial ainda com pouca tecnologia, mas que provocou mudanças econômicas, sociais e políticas no nosso país, tá? Então, essa industrialização, ela foi mais ou menos ali até 1930, tá? E pós 1930, nós temos uma industrialização que começa a se preocupar mais com uma indústria mais de base e posteriormente em produzir produtos finais, que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Voltando aí, falando ainda sobre o Parque Industrial Brasileiro, nós temos aí os tipos de indústrias que nós tínhamos antigamente, O primeiro deles, como vocês podem ver aí, é a indústria têxtil, tem gente que confunde o que é têxtil, Têxtil é fabricação de tecidos, de roupas. Então, essa fábrica aí, como vocês estão vendo aí, é a fábrica de Bangu. É uma famosa fábrica de tecidos, que hoje onde hoje funciona o Shopping Bangu. E nessa fábrica, foi uma das mais importantes da zona norte do Rio de Janeiro, e ela fabricava roupas, e empregava muita gente, muitas pessoas acabavam tendo o seu sustento dentro dessas fábricas. Também nessa época eram importantes as indústrias alimentícia, a indústria também de calçados, de bebidas e de móveis. Notem que tecnologicamente esses tipos de empresas, elas são bem fáceis de conseguir produzir o produto final, Não há uma grande tecnologia empenhada, O Brasil não estava fabricando automóveis, o Brasil nessa época não estava fabricando eletrodomésticos, geladeiras, nada. Era algo bem simples do ponto de vista de produção para ser utilizado no nosso país, tá? Para suprir a necessidade do nosso país. E aí o que aconteceu, Houve, posteriormente, após 1930, nós tivemos o crescimento industrial. Só que foi um crescimento industrial muito centralizado em uma região do país, que é a região sudeste. Bem mais do que na região sudeste, a gente pode fazer um recorte maior aí, que essas indústrias elas estavam simplesmente instaladas no Rio de Janeiro e São Paulo, que são hoje as duas maiores cidades do Brasil, muito fruto dessa industrialização que ocorreu lá atrás e que promoveu a criação de núcleos urbanos, centralizado ali em torno das fábricas. E também fez com que muitas pessoas abandonassem a área rural. O Brasil até então era extremamente rural e o Brasil foi abandonar, as pessoas abandonaram a área rural e foram para as grandes cidades.
causando problemas, né? Por quê? Porque essas cidades elas não estavam preparadas para receber essa quantidade grande de pessoas que chegaram. Então, ocorreu uma série de problemas, né? Como falta de moradias, falta de hospitais, saneamento básico naquela época era muito precário, assistência, a pessoa ter acesso à água, acesso a coisas de necessidade básica era complicado. Então, essa industrialização brasileira ela foi bem complicada. Ela aconteceu de uma forma assim acelerada e complicada. Vamos falar também sobre a questão do imigrante, né? Antes de falar da substituição das importações, porque muitos imigrantes vieram para o Brasil, vindo principalmente da Itália, né? Principalmente da Alemanha, e se instalaram lá no sul do Brasil. Então há cidades hoje no sul do Brasil que elas têm uma colonização europeia muito forte até hoje, né? Então esses imigrantes eles foram importantes principalmente para a questão industrial, não só na agricultura, mas também na indústria. Tá? Substituição das importações, né? O que vem a ser substituições das importações? O Brasil ele importava boa parte dos produtos utilizados no nosso país. Só que na década de 10 e nas décadas seguintes aconteceram as duas grandes guerras mundiais e fez com que a produção mundial de produtos, né, sofresse uma grande queda na Europa, né? Além disso, nos Estados Unidos, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, muitas empresas que produziam um número muito alto de produtos e que esses produtos eram importados para o nosso país, muitas dessas empresas quebraram. Então o Brasil ficou numa sinuca de bico, porque não podia exportar da Europa, porque a Europa estava produzindo menos, também não conseguia exportar dos Estados Unidos por causa da quebra da bolsa. Então qual foi a ideia? A ideia foi produzir aqui no Brasil. Então essa industrialização brasileira, ela não nasce planejada, ela não nasce de uma forma que fosse organizada para que as cidades se organizassem. Não, ela cresceu de uma maneira rápida, acelerada e para substituir as importações, porque era uma necessidade muito grande. Tá? Então a indústria brasileira ela sofre essa modificação de algo ali bem arcaico, pouco tecnológico, e se começa a investir em outros tipos de produção, como a Petrobras é criada, nós temos criada também a Companhia Siderúrgica Nacional, que produz aço. Então o Brasil começa a produzir também a matéria-prima para posteriormente produzir os produtos finais, né? E aí nós podemos falar agora sobre as empresas multinacionais, né? O que vem a ser empresa multinacional? É uma empresa que ela tem a sua sede em outro país, só que ela está espalhada pelo mundo. Nós temos o exemplo da Nike, por exemplo. A Nike tem a sua sede financeira e a sua sede de produção de melhoria da tecnologia dos seus produtos nos Estados Unidos. Só que a produção desses produtos, ela é feita principalmente na Ásia, principalmente nos países que têm uma mão de obra mais barata, tá? Por que isso? Porque eles vão produzir produtos com um valor menor, por um valor menor, e vão vender seus produtos caros, como sempre foram. E isso vai fazer com que o lucro aumente. Então nós temos vários exemplos aí na tela de empresas multinacionais.
muitas aí a gente conhece, muitas estão no Brasil, né? Tem aí é, Ford, Adidas, Coca-Cola, Fiat, Danone, Windows, né? Notem que nem sempre esse produto ele é importado, tá? Coca-Cola, por exemplo, a gente sabe que a Coca-Cola é uma marca americana, foi criada nos Estados Unidos, tem a sua sede nos Estados Unidos, mas a Coca-Cola que a gente bebe aqui no Rio de Janeiro, ela é produzida em Jacarepaguá, né? Ela é produzida é, num bairro próximo a gente, ela não é importada dos Estados Unidos, tá? E assim como vários outros exemplos. A Bayer, por exemplo, produz inseticidas, produz remédios, né? A Bayer, ela é alemã, é da cidade de Leverkusen, na Alemanha, só que os produtos que a gente utiliza aqui no Rio de Janeiro são fabricados em Belford Roxo, que tem uma fábrica gigantesca da Bayer ali em Belford Roxo, tá? Então, a gente pode notar que houve uma grande transformação nas indústrias ao longo do tempo, tá? No Brasil, só para resumir o que a gente já viu, no Brasil, na época colonial, né, quando o Brasil era colônia de Portugal, no Brasil não podia ter indústria. Posteriormente, com a chegada de Dom João, começa uma industrialização ainda pouco tecnológica, que produz alimentos, que produz calçados, roupas, e posteriormente a isso o Brasil começa a investir em matérias-primas, né? Produz aço em Volta Redonda, produz petróleo, né? Extrai petróleo, produz combustíveis e alguns produtos o Brasil consegue fazer aqui. O Brasil é uma grande potência industrial, tecnológica? Não, né? Nós não temos tecnologia avançada, precisaria de um investimento aí gigantesco do governo, o que nunca existiu e que não vai existir tão cedo, né? E tudo isso fruto também de um atraso, né? Enquanto a Inglaterra e os Estados Unidos já estavam se industrializando lá no final do século XVIII e se industrializaram de uma forma muito forte no século XIX, o Brasil só foi se industrializar na década de 30 do século XX. Então, bem depois, o Brasil iniciou seu processo de industrialização bem atrasado e, ao longo dos anos, né, na época do Getúlio Vargas, a indústria brasileira teve um grande salto, né, conseguiu fazer com que alguns produtos fossem produzidos aqui, mas não houve um grande avanço tecnológico. Sobretudo a partir da década de 90, em que a tecnologia ela começou cada vez mais a se expandir e o que a gente chama hoje de nanotecnologia, né, que envolve a robótica, que envolve os produtos da biotecnologia, produtos transgênicos. O Brasil ainda engatinha muito nesse aspecto aí. O Brasil parou no tempo há mais ou menos, podemos botar aí uns 60, 70 anos que o Brasil meio que parou no tempo no sentido industrial. Tá bom, pessoal? Vou deixar para vocês responderem aí a página 90. São 10 exercícios que tem aí na página 90, tá? E a gente responder direitinho aí, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.